Então, boa noite a todos. É com alegria no coração que encontro novamente nesse trabalho, que é o trabalho como os cabalistas são conhecidos, os companheiros da luz, né? E a gente está hoje no 8º encontro. Então, a gente vem basicamente 8º encontro, com exceção de uma semana que nós não tivemos. Então, nós estamos juntos 9 semanas. Isso é muito importante porque isso dá constância, isso dá regularidade, né? Isso forma uma espécie de egrégora, né? No sentido de um grupo de estudantes que procura pensar cotidianamente, regularmente, geralmente no mesmo horário, geralmente no mesmo horário, geralmente no mesmo meio e geralmente com o mesmo objetivo. Então, isso é muito raro, né? Então, o critério não é outro senão o anelo pelo trabalho do cabalista e tornar isso cada vez mais uma terapia, né? Uma terapia para fazer com que a gente cada vez mais se torne inteiro num trabalho de aceitação, né? De aceitação, num trabalho de amor próprio, num trabalho de autocompaixão, né? Num trabalho é, que é um trabalho profundamente que busca cada vez mais fazer o trabalho de co-criador, né? De co-criador. Nesses 8 encontros, longe de mim dizer que esgotei alguma coisa, mas eu tenho muito claro que eu procurei pavimentar para vocês numa espécie de grande introdução, né? Por onde é que passa a Cabala, né? E no meu entendimento, a Cabala ela está umbilicalmente associada a uma terapêutica. Toda a Cabala ela é terapêutica, né? Porque ela trabalha com a alma, né? Então a Cabala ela trabalha com a espécie de uma psicanálise da alma, né? Psicanálise da alma, né? E procurei mostrar um pouquinho os fundamentos dessa tradição, né? Dessa tradição, né? Muito bem. O que eu quero conversar com vocês hoje, até o encontro número 10, que é desse módulo, eu pensei em 10 encontros, né? A partir desses 3 últimos agora, é o que a gente chama de trabalho do cabalista, ou, se quiserem, pathwork, né? Que é a construção do caminho. A construção do caminho, né? A Cabala, ela não tem uma receita, um modelo, né? Porque o trabalho do cabalista, como é um trabalho de terapia de alma, é um trabalho profundamente individualizante. Eu não diria que é individual, ele é individualizante, porque cada alma é uma alma, né? Cada alma é uma alma, né? Então, a ideia da peregrinação aos mundos, a partir da manifestação desse mundo que somos nós, né, é o segredo do chamado trabalho do cabalista ou do pathwork, né? Então, a ideia é fazer com que este veículo aqui, né, este hardware, né, ele consiga acionar frequências que frequentemente passam despercebidas no cotidiano dele, né? Porque o cotidiano dele, ele vive ligado no piloto automático, ele liga no piloto automático, né? Então, esse piloto automático dele é tão rápido que às vezes ele não se lembra o que ele almoçou no domingo, né? Às vezes
ele está no lugar e nem se lembra o que é para ele fazer. Então, é o piloto automático dele, que faz com que ele viva na dimensão do autômato e acaba que esse automatismo se torna o sistema operacional dele. Né? Então, com isso, o sentido da existência, o sentido de contemplação da versão melhor dele, de uma versão mais elevada dele, vai embora. Né? Vai embora, quer dizer, vai embora por quê? Porque nem sequer ela é acionada. Por que ela nem sequer é acionada? Porque ele vive no automatismo. No automatismo. Então, isso aí é sair desse automatismo, né? Sair dessa visão comum, é isso que torna singular o trabalho do cabalista. Né? É isso que torna singular o trabalho do cabalista. Né? Então, acessar os mundos superiores, ou seja, mundos que nós não percebemos quando está no automatismo, é algo muito parecido como tomar a pílula lá do Matrix. Ou como entrar na toca do coelho da Alice. Ou como atravessar o espelho. Não é? Então, significa romper, transcender a mente concreta, transcender qualquer tentativa de predominar a razão. Né? Significa adentrar num sonho, mas, ao mesmo tempo, ter claro o sonho, o enredo do sonho e quem está sonhando, ser senhor do seu sonho. Não é? Então, isso é fundamental. Né? Eu vou dar um exemplo de pathwork para vocês. Né? Eu gostaria que vocês fizessem o esforço de acompanhar, aí depois eu mostro o slide para vocês. Mas esse exemplo de pathwork, eu não quero que vocês tomem como um modelo. Tá? Porque ele não é modelo, mas ele não é desprezível, mas é mais ou menos assim, como é que se constrói? Como é que se constrói? Como é que se constrói? Né? E como nós temos mais 2 encontros, vai dar para a gente elaborar bacana como é que se constrói. Tá? Então, eu peço a vocês assim, o máximo de desligar a mente concreta, né? Desligar a razão, né? E tentem apenas me ouvir, mas não pensar no que ouve. Tá? Pensa em cada palavra que eu falo agora como se fosse uma nuvem que passa no céu. Tá? Então, é aí que vai ter o sentido do exercício. Tá? Do exercício. Então, o nome desse exercício é o caminho do peregrino. Tá? Então, eu espero que agora todos vocês sejam confortáveis, né? Espero que todos vocês estejam confortáveis nesse momento, né? E iniciaremos agora. Né? Então, 1, 2, 3, começando. Imagine que está em casa. Olhe tudo que lhe é familiar, a vista, os sons, os odores, todas as pessoas e objetos que o cercam têm um lugar em sua vida. E você na deles. Mas você está prestes a deixá-los para fazer uma peregrinação.
Você prepara a sua bagagem. Ela é adequada para uma viagem longa? Que coisa deixou para trás? Esqueceu algo? Está pronto? Estando pronto, começa a deixar a sua casa. Será que as pessoas ali compreendem a sua decisão de partir nessa jornada? À soleira da porta, você para. Existe mesmo uma necessidade real para ir ou não? Algumas desculpas surgem na sua mente para cancelar a viagem. Como você lida com elas? Ao se pôr a caminho, vizinhos o saúdam. Alguns perguntam: para onde você está indo? Você lhe fala. O que diz? Deixando seu bairro, você penetra em um distrito que lhe é estranho. Para onde está indo nessa jornada? Ainda é possível voltar. Você se sente tentado a voltar? Você chega a uma grande rodovia. Congestionada e com um tráfego barulhento. Começando a andar, nota que os transeuntes fazem alguns comentários. Extravagante. Por estar andando a pé. Isso lhe afeta? Você vê adiante um pequeno portão. Ele está no seu mapa. É o início do caminho do peregrino. Você havia lido que esta era uma estrada antiga, já existente antes da construção da rodovia. Bem, você está a ponto de constatar se isso é verdadeiro ou não passa de um mito. Atravessa o portão demarcatório do caminho do peregrino e passa por uma campina em direção a um bosque distante. O barulho da rodovia e do mundo desaparece. Você se conscientiza da vista, sons e perfumes do campo. É muito agradável. Entretanto, ao chegar ao bosque, você vê um túmulo. Provavelmente, um outro peregrino morrer ali, ao ir ou voltar da Cidade Santa. Qual a sua reação? Penetrando no bosque, você rastreia uma trilha oculta por baixo do gramado. Ela às vezes desaparece e você se perde. Há momentos de excitação, de hesitação. Aí olha mais uma vez e reencontra a trilha. À medida que você se aprofunda na mata, ela se torna mais agreste. Ao mesmo tempo, sente que criaturas o estão observando. Ainda é possível voltar. Você prossegue. Quando escurece, você chega a uma clareira. Arma sua barraca, alimenta-se e prepara o leito para o pernoite. Ao mesmo tempo em que a lua nasce. Durante o sono, você sonha. Como é esse sonho? Ao despertar, você se dá conta de que está usando roupas completamente diferentes. Isso é estranho. Como elas parecem? Perto dali está pastado um cavalo selado. Parece magia.
De fato, é como se estivesse entrando em outro mundo. Após o de jejum, você monta no animal e cavalga durante toda a manhã até sair da floresta e chegar a uma imensa planície. Às vezes chove ou faz frio, e às vezes está insuportavelmente quente e seco. É penoso. Quais são seus pensamentos e sensações? Quais as condições do cavalo? Sua alma vital? Ao cair da tarde, você se depara com uma cadeia de montanhas dominando um vale. Abaixo, encontra a cidade de Yesod, a mente ordinária. Você se aproxima e cavalga lentamente ao longo da cidade, observando as características do lugar e das pessoas que o habitam. Elas lhe parecem estranhamente familiares. Como lhe parece a cidade? É bem cuidada? Ordenada? E a hospedaria ou albergue é hostil, cheia de desordem e corrupção? No centro da cidade, você chega a uma estalagem chamada O Ego. Enquanto toma sua ceia, observa os clientes. Sobre o que eles falam? E o que é mais importante? Qual é a impressão que lhes causa o seu hospedeiro? Você conversa com ele sobre a história e sobre o que acontece na cidade. Ele conta uma história? Qual é? Terminado o jantar, você passeia por Exode para formar a sua primeira impressão. De que modo as pessoas passam o tempo ali? O que fazem elas? A opinião do hospedeiro era correta? Ou você vê os olhos de um estranho que o nativo não pode ver? Você volta para a estalagem e dorme. Durante a noite tem um sonho. Como é ele? Pela manhã, ao sair, o hospedeiro lhe dá um conselho. Sobre o que se refere? Não parece fazer sentido. Você cavalga para fora da cidade. E do outro lado do vale, antes de atingir o alto, olha para trás, em direção à cidade. O que aprendeu da visita? Que vislumbre ocorre à sua mente? Você retorna ao caminho e vê abaixo uma praia. E atrás dela, além do mar, uma pálida silhueta de montanha distante, coberta de nuvens. Subitamente, o sol penetra na camada nevoenta. Você consegue enxergar, ainda que por um relance, o pico mais elevado da cadeia montanhosa. Ali se encontra, engastada, uma joia de cidade, que você sabe ser o fim da jornada. O sol é mais uma vez encoberto pelas nuvens. A visão de Jerusalém desaparece. Você espera um pouco, mas o céu não se abre outra vez. Ainda há uma longa estrada a percorrer. Você recomeça a cavalgar, descendo em direção à praia. A viagem dura todo dia, seguindo o caminho do peregrino, através de uma paisagem que o faz lembrar os diferentes períodos de sua vida. Aqui e ali, um lugar lhe evoca memórias do passado, sua infância, juventude, traz ao presente as recordações mais remotas. Quais efeitos esses vislumbres provocam em você?
Ao anoitecer, chega finalmente à praia. Lá encontra um barco. Aproxima-se e, ao ver seu nome gravado na proa, desmonta e sobe ao barco. Que tipo de embarcação é essa? Esse navio da alma é grande ou pequeno? Está em boas ou em más condições? Tem uma tripulação? Se tiver, como ela se parece? Existe um capitão? Ou você se acha sozinho? Após entrar, inspecionado o barco de ponta a ponta, você sente sob os pés que ele está se movendo, deixando-se levar ao mar. Na praia, o cavalo fica pastando à espera de sua volta. Você está perturbado ou aceita tranquilamente esse segundo milagre? À medida que a embarcação se afasta da costa, a noite cai. Você se acomoda. O navio se distancia lentamente, envolvendo-se em uma densa camada de nevoeiro. Nada pode ser visto em qualquer direção, exceto acima. Ali as estrelas brilham em um céu claro. Contudo, de repente, até mesmo este fica oculto por uma nuvem escura. Pingos de chuva começam a cair, seguidos de um vento crescente. Então principia uma tormenta, com relâmpagos cortando o céu e trovões assustadores rembombando no ar. Você se encontra no meio de uma violenta tempestade. O barco balança e geme ao impacto das ondas, que atingem e atravessam o tombadilho. Como você suporta essa crise líquida? Deixa aparecer os seus medos mais profundos ou diverte-se, encontrando excitação no drama? A tempestade começa a perder força. A chuva diminui. O vento cessa e as ondas reduzem sua fúria. A tormenta dá outra vez lugar ao nevoeiro. Tudo fica quieto. Navegam durante toda a noite. O alvorecer encontra um céu límpido e um mar calmo. Quando o sol nasce, você vê uma praia distante e um porto. Um lugar como jamais vira outro igual na terra. Entretanto, não é apenas isso que atrai sua atenção. Há também várias outras embarcações passando silenciosamente ao lado da sua. Elas transportam milhares de migrantes que lhes parecem ainda não nascidos, afastando-se do porto, ou outros recentemente falecidos, dirigindo-se ao mesmo. Como pôde você perceber isso? Que não conhece, mas sabe o que é isso. Observe as pessoas enquanto elas passam por você. São de todas as idades e de diferentes tipos de seres. Algumas parecem saber para onde estão indo, mas a maioria aparenta perplexidade com a perspectiva da morte ou do nascimento. Sua atenção volta-se agora para o porto, no instante que a embarcação atraca no cais dos peregrinos. Ali se encontram outros viajantes. Como eles lhe parecem? Todos são interrogados acerca da experiência da travessia, bem como do propósito da visita. Uma pessoa, em estado claramente narcotizado, tem o acesso negado naquele país distante ao ser descoberto. É enviada de volta, com a advertência de não tentar entrar ilegalmente. Você obteve permissão para desembarcar. Por um instante, observa os migrantes encontrando-se no terminal de chegada e partida. O lugar está cheio de parentes e amigos. Vê-se muitas cenas tocantes e comoventes. Existe ali um setor especial, onde se encontra um aglomerado bastante sinistro de pessoas sendo conduzidas ou escoltadas. Em outra área, encontram-se indivíduos distintos,
que são saudados com grande deferência. Parecem ser espíritos evoluídos, saindo para o cumprimento de importantes missões. Você deixa a zona portuária e retorna ao caminho do peregrino, seguindo até o sopé da montanha. Olha para o lado do porto e vê o que parece ser um buraco aberto, uma espécie de prisão sem grades. Está completamente cheia. Apesar disso, não parece haver a possibilidade de que os que ali estão poderem realmente sair. Todos estão cabisbaixos, adiante desse lugar tão desagradável, ao que parece ser um hospital. Ali pode ver pessoas recuperando-se, provavelmente de uma vida persistentemente árdua, sendo-lhe proporcionado um lenitivo após a morte. À medida que você vai subindo, é possível observar vilarejos e cidades de todos os tipos, estendendo-se pelos horizontes distantes. Existem também belos estabelecimentos, centros culturais e outras espécies de ambientes agradáveis. É certamente o paraíso. No entanto, você deve prosseguir. Depois de cruzar, como se fosse uma linha de neve, o caminho torna-se completamente diferente, assim como um terreno. O ar fica mais rarefeito, a paisagem é grandiosa, existem menos habitantes. Você passa ao lado de um mosteiro e um penhasco. Vê um ashram perto do riacho e capta a visão de um eremita na caverna. Você continua, procura alguém ou alguma coisa que não sabe bem o que é, até vê-la. Sobe cada vez mais. Então, encontra subitamente, logo abaixo das nuvens, ao lado do cume da montanha, uma casa que reconhece ser o lar do seu mestre interior. Dirige-se para lá, ignorando que esteja sendo esperado. Que tipo de lugar é esse? O que tal lugar lhe diz acerca de quem mora lá? Acerca do seu mestre? O rosto que o saúda da porta é bem familiar. Você logo é convidado a entrar. Recebe atenção e é perguntado sobre a viagem. Em seguida, discutem sobre algo que o preocupa no momento e do que o mestre parece muito bem informado. Ele levanta-se e o leva até um pequeno santuário no fundo da casa, indicando que você deve segui-lo. Dali é possível enxergar acima o caminho do peregrino. A diferença é que agora você vai subir montanha diretamente para a cidade sagrada. O mestre e você sobem juntos, até atingirem a camada superior. Ali o mestre para e diz para segurar a ponta do bastão do conhecimento com firmeza, senão é impossível deixá-lo ir. Você acompanha o mestre, enquanto penetram nas nuvens. A cada passo vai ficando cada vez escuro, até que não pode ser mais vista figura à sua frente. De repente, você se sente completamente só, excetuando-se pela conexão estabelecida com o mestre através do bastão. Tudo o que o rodeia é aquela escuridão nevoenta. Pode ouvir o bater enorme de asas, provocando fortes ventos. Você agarra firme no cajado, no momento em que as trevas dão lugar a uma réstia de luz, revelando a silhueta do mestre subindo à frente. Então, passo a passo, sobem para fora das nuvens, até chegarem à claridade de uma luz, cuja intensidade você jamais vira. Ela o cega por um instante. Você desvia o olhar para baixo, em direção ao grande mar de nuvens, até os olhos se acostumarem.
Depois olha para frente e vê a cidade sagrada. É uma visão magnífica. Juntamente com seu mestre, se aproximam do portal principal. Ali são interrogados por 2 seres incandescentes com espadas de fogo. Vocês entram. A cidade celestial de Jerusalém é totalmente diferente de qualquer outra existente na Terra. É a quintessência de todas as civilizações que já existiram. As pessoas radiantes que circulam pelas ruas lhes são extremamente familiares. Lá estão os grandes homens e mulheres da humanidade. Seus rostos revelam uma graça espiritual que se pode reconhecer nas grandes pinturas como a de Santa Teresa d'Ávila. Este poderia ser Milarepa, o mestre tibetano, e aquele sábio rabino Akiba. Seu mestre leva-o através da cidade, passando por edifícios de extraordinária beleza, até chegarem à colina central, onde está situado o templo. Aqui também 2 seres angélicos montam guarda. Tu deu depoimento pro Daniel? Não? Não. Montam guarda. O mestre lhe fala e é concedida a permissão para a entrada. O pátio externo do templo é primordialmente arranjado, onde tudo tem a cor azulada. Aqui as pessoas praticam diversas posturas que as levam ao estado receptivo. O portão da entrada do pátio interno é guardado por 2 seres angelicais com asas enormes. Eles fazem parar o seu mestre. Depois de interrogá-los, é-lhe permitido o ingresso. O pátio interno se apresenta como um belo museu, no qual são montados os momentos culminantes de todas as épocas da humanidade. Nesse local se encontra a totalidade da história. Os que ali se acham meditam sobre a evolução da espécie humana, os julgamentos e tragédias, rezando por uma orientação capaz de instruí-la. Dentre tão elevada congregação, pode-se ver muitos santos e sábios bem conhecidos, como também um grande número de pessoas desconhecidas. O portão do santuário é vigiado pela gigantesca figura do poderoso arcanjo Miguel. Seu mestre aproxima-se e dirige-se ao capitão das hostes. Após uma breve conversa, o grande Miguel põe-se de lado. A porta do santuário se abre. O mestre ingressa e o convida a segui-lo. Você entra, encontra-se em um lugar de dimensões grandiosas, com sua abóboda de estrelas, galáxias e espaço. Um vento fresco toca o seu rosto enquanto você caminha até o centro do santuário. Ali está o Santo dos Santos, composto de uma luz cristalina que esconde a presença divina dentro de suas paredes. Enquanto caminha, atravessando o santuário, você nota diversas presenças em contemplação profunda. Uma é o Buda, outra Maomé, ainda outra Moisés. Você é conduzido pelo mestre até próximo ao véu do Santo dos Santos e colocado frente à cortina. Daquele momento em diante, tempo e espaço parecem se evaporar. Você experimenta uma quietude profunda. Todo o movimento se paralisa. Há um silêncio total. Você penetra no eterno agora. Naquele instante, a cortina se afasta. O Senhor, vós sois Deus. Senhor, vós sois Deus. Senhor, vós sois Deus. Uma voz chama o seu nome. Você escuta o que ela diz. Somente a você. Senhor, vós sois Deus. Senhor, vós sois Deus. Senhor, vós sois Deus. A cortina se fecha. Você volta a si. Todo o movimento recomeça. Você caminha no processo de criação e de evolução. Então escuta a voz do mestre dizendo: venha. Você se volta, retira-se do santuário. Atravessam juntos 2 pátios, saindo do complexo do templo.
põe-se a caminho através da multidão irradiante em direção aos portões da cidade. Dali desce até o mar das nuvens, penetram outra vez. Passo a passo você desce segurando o bastão do seu mestre. Passa através do véu escuro que divide os mundos superiores, chegando então para fora das nuvens e seguindo a trilha que leva à casa do mestre. Ali repousa por um momento, enquanto fala sobre a experiência vivida. Surgem perguntas e respostas. Pouco antes de partir, o mestre lhe dá um conselho muito importante e faz um convite para voltar em qualquer ocasião. Você parte e toma o caminho para baixo, através de níveis inferiores do paraíso. Passa o hospital e o lugar das punições, chegando ao porto. Lá embarca na doca dos peregrinos e faz-se ao mar. Passa outra vez pelos barcos que vêm e vão, atingindo então o véu da neblina que separa os mundos inferiores dos superiores. A travessia é tranquila e você aproveita para permanecer desperto. Ao alvorecer, chega à praia onde seu cavalo o espera. Você desembarca, monta e cavalga de volta para casa, percorrendo um terreno que agora lhe é familiar. Percebeu-se alguma mudança desde a passagem anterior? Durante essa noite, na taverna do Ego, na cidade de Exode, você sonha outra vez. Que sonho é esse? Pela manhã, quando você se prepara para sair, o hospedeiro faz um comentário interessante. Qual é? Cavalga todo dia atravessando aquela zona seca e úmida, com pensamentos e sensações acerca de onde você vem, para onde você está indo, até chegar à clareira do bosque. Lá você acampa e dorme. Talvez ainda tenha um sonho. Ao despertar, o cavalo se fora e você está de novo com as suas roupas originais. Isso o surpreende? Você desfaz o acampamento, arruma suas coisas e toma o caminho do peregrino. Atravessa o bosque. Quando passa ao lado do túmulo, quais são os seus pensamentos e sensações? Você atravessa o campo e chega à rodovia, ao barulho e às confusões. Enquanto caminha ao longo da rodovia, o trânsito rola ao seu lado e as pessoas gritam para você. Isso afeta a sua experiência interior e seu equilíbrio? Você ainda está elevado ao chegar à área de sua casa? Os conhecidos o saúdam. Eles notam alguma diferença? O que lhe diz você quando lhe perguntam onde esteve? Chega em casa, depois de serem dadas as boas-vindas, você retira-se para o seu quarto, senta-se, impregna-se de todas as visões, sons e odores que lhe são familiares. Você se reorienta, volta ao seu corpo, agora cônscio dos seus sentidos, abre os olhos e retorna à realidade. Bem, como sendo o 8º encontro, quem observou os 7 encontros consegue perceber os 7 encontros nesse trabalho cabalístico, né? Então, a Cabala, como é uma terapia da alma, ela não é uma receita, são princípios espirituais, tá? E cada um ele traduz esses princípios espirituais para a cura da sua alma, para a terapêutica da sua alma, né? Então, essa meditação que eu vou disponibilizar para vocês no grupo, né? É a meditação do Zev Ben Shimon HaLevi, né? Então, por ser um ser profundamente iluminado, uma alma inspiradora, né? Ele consegue traduzir de uma linguagem profundamente alegórica, né, os mundos. Como é que eu saio
eu saio do meu sistema operacional bem agitado, né, que beira o barulho, o trânsito, aquela coisa toda, o meu cotidiano, né, eu começo a adentrar. Saindo, mas eu vou saindo devagar. Eu vou saindo devagar, eu vou saindo devagar. Então, toda a peregrinação é em busca a Jerusalém Celestial. Só que a Jerusalém Celestial não é algo fora de mim, é algo dentro de mim. Tanto é que para chegar à Jerusalém Celestial, eu tenho que fazer o encontro com o meu mestre interior. Então, se não der para eu olhar para o mestre interior, pelo menos eu tenho que segurar no cajado dele, que é o cajado da sabedoria, ou como diz os irmãos gnósticos, da Sofia, ou como diz o santo anjo guardião, ou Babylon, ou, enfim, algo que transceda o meu sistema operacional egóico. Por isso que eu tive que chegar em Exode, eu tive que me hospedar no ego, e disse, não, mas isso aqui não serve, eu tive que sair. Eu tive que sair. Né? Então, eu tive que sair. Então, quando ele sai, e a navegação lá, a barco, o navio, são todos simbolismos. Por isso que eu, no primeiro encontro nosso, eu falava da importância de se considerar os símbolos, os mitos e os arquétipos. Né? Então, aquele momento da meditação do Zev Ben Shimon Halevi, onde encontro o porto, pessoas saindo, pessoas chegando, pessoas doentes, pessoas curadas, pessoas alegres, pessoas morrendo, pessoas no hospital, ali ele faz uma deferência, uma referência muito grande a duas grandes tradições, que é o livro tibetano dos mortos e é também o exercício lá de mate, de pesar as almas. O barqueiro. Barqueiro. Né? E é justamente quando ele passa dessa situação, ele pode caminhar a montanha. Então, a figura da montanha aí não tem nada a ver com rocha. A montanha tem a ver a coluna superior da Cabala. Né? Então, ali eu estou subindo, eu tô já subindo já Hokmah, Binah e Keter. Né? Então, quando ele fala subir a montanha, é adentrar no triângulo superior. Aí, quando eu adentro o triângulo superior, aí sim eu posso fazer a comunicação com o mestre. Tanto é que para chegar nesse processo, ele tem que afundar na escuridão de Da'at, que é o grande abismo. Né? Aí ele só começa a perceber porque ele percebe que o mestre está lá na frente dele. Né? E aí é uma deferência que o Zev Bon Shimon Halevi faz ao Salmo 23, quando o Salmo 23 fala o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele vai falar do barqueiro. O pastor do Salmo 23 é o mesmo barqueiro lá da tradição egípcia. É o mesmo barqueiro da tradição egípcia, é o pastor. O pastor, e é o mesmo pastor também do Corpus Hermético lá do Poimandres, né, do pastor. Né? Então, é o condutor. Então, no trabalho do cabalista, é o trabalho de súplica para um condutor, por isso que toda hora ele está suplicando. Tá? Então, ele dorme, aí quando ele acorda com outra vestimenta. Porque essa vestimenta aqui dos sentidos, essa vestimenta dos instintos, essa vestimenta do intelecto, da razão, da ciência, ela não serve para esse tipo de coisa. Né? Ela não serve, a ciência ela serve para entender o movimento. Tá? O movimento, mas o movimento do visível. Para isso que a ciência serve, para entender o movimento do visível. Né? Mas quando, para entender o impulso desse movimento, a ciência não consegue fazer. Né? Todo cientista que percebe esse limite, ali adentra no plano do esoterismo. Então, por isso que Newton era um profundo
Newton Rosa Cruz, Newton Masson. Newton tem escritos muito belos sobre o Apocalipse, né? Sobre o Apocalipse, né? Newton tem um livro sobre o Apocalipse, né? Tem um trabalho do Newton, uma biografia sobre o Newton chamado Newton, o Último Grande Feiticeiro, né? Então, Einstein também vai falar isso, né? A própria ressurgência hoje da ideia do que a Cabala está muito relacionada à física quântica, né? A física quântica, né? Então, por isso que ele abandona aquelas roupas e veste uma outras roupas. E aí é uma deferência, o que eu falei para vocês logo no primeiro encontro do sábio chinês. Vocês lembram do sábio chinês que eu falei para vocês? É. Então, é preciso adormecer isso aqui para poder ver outra coisa, né? Porque a reflexão é muito parecida com a do Matrix, né? Porque qual é o ensinamento do Matrix? O ensinamento do Matrix é que a realidade é o sonho do homem, né? A realidade é o sonho do homem. Isso quer dizer o seguinte, que isso que nós vivemos aqui é felicidade ilusória. Isso aqui não leva muito para longe, que a grande realidade é uma que a gente não consegue perceber com esse sistema operacional. Aí precisa adentrar no outro sistema. Tá? Então, eu estou tentando explicar um pouco a meditação, o pathwork do Zé Ben-Shimon Halevi, como é que ele constrói as coisas, né? Como é que ele constrói, né? E aí entra o segundo ponto da reflexão, que é justamente um pouco isso que eu já falei para vocês, né? Eu vou tentar compartilhar aqui na tela com vocês, né? Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Estão vendo? Estão? Estão, né? Peraí que agora eu vou ver aqui. Estou vendo sim. Agora sim. Tá? Então, isso que eu falo assim, o trabalho, o pathworking, como sendo o trabalho do cabalista, isso é uma peregrinação interior. Tá? Então, eu diria bem assim, que se eu tivesse que colocar um pequeno roteiro, é uma peregrinação interior, né? Obviamente tomando como hierógrafo a árvore da vida, então isso passa inicialmente por uma harmonização com os 4 elementos, né? Por um desprendimento de súplica, porque a Cabala é o dar e receber, né? Dar e receber no sentido de retornar aquilo que eu sempre fui, que é eu sou o que eu sou. Aí tem o processo de descida da luz, aí essa descida da luz pelos vários níveis de alma, nos vários níveis de mundo, e que se manifesta aqui. Tá? Então é como se fosse isso bem aqui, ó. Eu espero que dê para ver isso que eu peguei do livro do Regardie, né? Só que eles colocam a figura de uma maneira que a gente é a única. Eu fiz um print da figura para poder estar aqui. Né? Então aqui ele faz a descida, que é a espada, aqui, ó. Estão vendo a espadinha aqui? Ele faz a descida da luz. Ele desceu. Quando ele desceu, que o caboclo está bem aqui, tá aqui em Asiá, né, que é como todos nós estamos, né, fazer, vamos subir. Aí tem essa cobra aqui, que essa cobra nada mais é do que o conhecimento, tá? A cura, a busca da cura. Então, por onde é que essa cobrinha faz aqui, esses são os caminhos dos arcanos do tarô, dos arcanos maiores. Então, onde ela passa são os caminhos do tarô. Tá? A espada, ela vai passar a descida da luz, que é essa descida aqui que eu falei aqui da descida da luz, né? E a nosso pathwork é a subida, é acessando os superiores. Tá? Aí, na elaboração de cada meditação que vocês vão fazer, à medida que vocês desejarem fazer o trabalho do cabalista, e eu falei desde o início para vocês arranjarem um caderninho, isso implica, nós falamos nos encontros passados dos 4 mundos, né? Então, por exemplo, em Atzilut, que é justamente Atzilut é a origem, né? Então, onde está só o divino, né? Então, uma árvore da vida em Atzilut significa uma árvore com os nomes divinos. Então, em Keter é
E, Rei, E, Rockma é Ya, ou tetragramaton, né? Biná é Yud, He, Vav, He, Elohim. Em Shezed é El, Gevurah, Elohim, Gibor, Tiferet, Yud, He, Vav, He, Eloah, Vadaat. Em Netzah é Yud, He, Vav, He, Tsabao. Em Hod é Yud, He, Vav, He, Tsabao. Quer dizer, em Hod é Elohim Tsabaon. Tá? Já estava falando, trocando. Em Exod é Shaddai, Eshad. Em Malkut é Adonai, Malak. Agora, se vocês perceberem, ó, aqui em Rockma é tudo masculino. Ó, Ya, Yud, He, Vav, He, El, e Yud, He, Vav, He, Tsabaon. Em Biná é tudo feminino. Elohim é feminino, Elohim Gibor, Elohim Tsabaon. E no meio é neutro. No meio é neutro. Então aqui seria a árvore da vida em Atzilut, que é onde só está o divino. Mas se fosse em Briá, aí estaria os arcanjos, né? Então em Keter teria o Metraton. Em Rockma, Raziel. Em Biná, Tsaquiel. Em Tifaquiel, em Shezed, Tzaquiel, em Gevurah, Camael, em Tiferet, Rafael, em Netzah, Raziel, em Hod, Miquel, em Yesod, Gabriel, em Malkut, que é a alma, é o Mecat, que é a alma do Messias, em Malkut, em a alma do Messias. Aí Yetzirah são os coros, né, que é de acordo aqui com a visão de Ezequiel. Então, os vários coros dos anjos, né? E aqui em Asiá são os zodíacos, né? Então, no trabalho de Pathwork, é importantíssimo conhecer esses símbolos para te poder saber o caminho, né? Os contatos que tu vai fazendo, né? Mas o fundamental, ó, as roupas que na meditação do Shimon Halevi fazia são as roupas para entrar nesses véus aqui de alma. Tá? Então, em Nefesh, aqui a primeira, ele vai ter que tirar aqui ele vai ter que, ele acampa, aí quando ele acorda com uma outra roupa, porque a roupa de Nefesh, ou seja, o nível da alma, que é dos instintos animais, não servia para ele perceber as coisas que ele tinha que perceber. Aí teve que tirar e ir para uma outra mente, que é Ruá, um outro nível de alma. Aí, a partir daí, ele vai chegar em outros níveis, que é o maior nível, que é o de Neshma, que são os 3 níveis de alma. Tá? Isso aqui é o pentagrama pelos 4 elementos. Né? Então, aqui eu tenho a terra, em Malkut, né? Eu tenho o ar em Yesod, eu tenho a água em Hod, e eu tenho o fogo em Netzah. Aqui tem os vários caminhos possíveis, né? Vários caminhos do espectro possíveis. A árvore da vida é um sistema integrado. É um sistema integrado. O mais conhecido na tradição é o pilar do meio, mas geralmente as escolas como o Golden Dawn e como a Austro-Argento, ou mesmo a Ordem Rosa Cruz, elas estruturam seus graus no sistema de subida aqui de cada sefiró, né? Tem o sistema da Telema, que organiza pelo cursal, né? Então, aqui o diálogo é direto entre Briá e, Yetzirah, Briá e Atzilut, né? Então, você vê, por exemplo, que de Keter vai direto para misericórdia. Aí, pela misericórdia, volta
Cadê meu cursor? Keter vai para Reset, depois vai para Briar. Keter, Chesed, Binar, aí de Binar, Tiferet, Okmah e Gevurah. Tá? O diálogo aqui é direto entre Tiferet, Daat e Keter. Tá? Então, o diálogo aqui não é mais com esses 4, em grande parte não chega a ser tanto com os 4 elementos, é mais com o Tiferet. Tá? Aí aqui isso aqui você pode encontrar em qualquer livro da John Fortune, são os elementos de cada sefiró, os símbolos de cada sefiró, né, para vocês construírem a meditação de vocês, né? Então, em Keter, geralmente os símbolos é coroa, o ponto, a suátse, a cor é branca. Em Hokmah, o símbolo falo, a linha, o Yud, né, o símbolo da esfera do zodíaco. Em Binah, os símbolos tem a ver com o cálice, né? A Daat é o grande incógnita. Em Chesed, aí os símbolos, pirâmide, o quadrado, a esfera, a cruz grega, o cajado. Gevurah, aí tem a rosa, o pentágono, o cálice. Né? Então, cada sefirodesse tem Tiferet, a cruz, Yud, o ponto do círculo. Então, tem o seu conjunto de símbolos, que é justamente em Exódia, sandália, né? Em Malkuth, que é um interessante Malkuth, né? Então, porque, por exemplo, se tu pega o sistema da Golden Dawn, né, o sistema da Golden Dawn, uma das coisas muito caras do sistema é o altar de cubo duplo, sobretudo na primeira ordem, que é esse quadradinho bem aqui, que eu vou apontar bem aqui, ó. Então, o começo mesmo é Malkuth. Esse triângulo aqui é muito caro, a Golden Dawn também, é muito caro. E aqui também essa cruz é muito cara, né? Mesmo porque a Golden Dawn foi a primeira escola onde sistematicamente apresenta o sistema cabalístico como eixo estruturador do seu sistema de ensino, né? Então, aqui é um negócio muito interessante, porque esses símbolos, eu não me demorei tanto neles, porque eles são relativamente simples de você encontrar, né? Simples de encontrar para você construir os seus caminhos, né? Eu vou compartilhar com vocês agora um que eu construí. Eu mesmo construí um meu, né? Que eu particularmente achei bacana, né? Porque me serviu muito, né? Então eu vou compartilhar aqui com vocês, né? Para vocês terem ideia mais ou menos de por onde é que passa, tá? Por onde é que passa. Então, o que o Zev Ben Shimon HaLevi tentou fazer, digamos assim, eu tentei, de certa maneira, pegar um pouco do que aprendi lendo ele para construir o meu. Né? Tá aqui. Vou compartilhar com vocês, eu vou lendo devagar e vocês vão fazendo. Né? Então, obviamente que é preciso ter muito claro, antes de começar o seu sistema, ter muito claro a árvore da vida, né? A árvore da vida é ter muito claro os mundos, né? As conexões, né? Então, como se trata de um trabalho sagrado, é importante fazer isso que a gente faz logo no início de cada encontro, que é o ritual menor do banimento do pentagrama, que é isso que a gente faz, né? Então, eu começo um trabalho de visualização, né? Caminhando pelo deserto, sentindo o sol, o vento, o calor no rosto, ouvindo o som dos passos na areia, o suor escorrendo na testa em direção aos lábios. O robe branco parece querer voar do corpo. Caminho procurando um sentido de vida. Depois de algum tempo, encontro um lugar sagrado, um templo. Uma porta de madeira escura está diante de mim e, sem muito esforço, consigo fazê-la se abrir.
No interior do templo, as luzes são amarelas, quase cor de cobre. O chão é em forma de losango. No ângulo leste está a letra Yud. No sul, Re. No leste, Vav. No norte, Re. E no centro, Shin. De modo que no chão estava dessa maneira, assim. Sento-me em ambiente sagrado, sentindo-me em ambiente sagrado, solenemente posicionei-me no centro da sala, bem onde está o Shin. Então harmonizei-me com os 4 elementos da seguinte maneira. Dirigindo-se para o leste, harmonizei-me com o elemento ar, entoando 3 vezes Shaddai al-Shai. Em seguida me dirigi ao sul, harmonizando-me com o elemento fogo, entoando 3 vezes Yud, Re, Vav, Re, Tsabaú. Em seguida me dirigi ao oeste, harmonizando-me com o elemento terra, entoando 3 vezes Adonai, Re, Aretz. A seguir foi ao norte, harmonizando-me com o elemento água, entoando 3 vezes Elohim Tsabaú. Ao abrir os olhos, estava diante de uma porta arredondada, colorida de amarelo, castanho avermelhado, oliva e preto. As cores formam um caleidoscópio que lentamente girava e aumentava sua velocidade, tornando uma espiral a girar e formar um canal que se abria, uma passagem. Do outro lado está o arcanjo Sandalfon, à frente do coro de Atim. Solenemente solicito permissão para prosseguir. Ele me guia na direção de uma sala onde uma jovem coroada está sentada no trono. Escuto sua voz e o que me diz sobre o sentido da existência em Malkut nesse momento da minha peregrinação pela árvore da vida. Medito sobre suas palavras, agradeço, despeço-me de Sandalfon, faço o ritual menor do banimento do pentagrama, retiro-me do templo, volto ao deserto. Então, esse aí faz muito tempo que eu... Esse aí já é antigo, acho que faz uns 20 anos. Antigão esse daí, falta João, melhorar. Pode falar, Dina. você fez esse patchworking pessoal em todas as sefirôs? Não, esse Ou aí seja, é só para esse foi o primeiro, né? Esse foi o primeiro, só para um exemplo, tá? Porque aqui, como os irmãos são tem uma maior ou menor aproximação com a Cabala, então eu procurei aqui nesses dois exemplificar por onde é que passa. Não, claro, claro. Uhum. Sim. Uhum. Mas pode Desculpa, falar, Dina. Desculpa se Pode eu me falar. precipitei, tá? Desculpa. Não precipitou, não. Mas a ideia é justamente que cada caminho desse, ele é para a construção, as pessoas se familiarizem com o simbolismo de cada sefira, ó. Uhum. Tá? Sim. Com o simbolismo de cada mundo desses. Tá? E com o nível de alma que está em cada mundo. Tá? E o mais importante é ir e voltar. O mais importante é o importantíssimo o trabalho tem que ser desapegado. A gente nunca começa um pathwork dizendo assim, porque eu quero tal coisa. Tá entendendo? Não se trata de negociar com a árvore da vida. Não se trata de, sabe, não, quero tal coisa. Não, é um processo de autoconhecimento. Tá entendendo? Então, qual é o grande objetivo? É conhecer-se. Conhecer-se. Esse é o fim em si, e esse também é o meio. Tá? O demais, tudo é ilusório. Tá? Então, aí que começa, digamos assim, as divergências entre cabalistas, aí começam as divergências entre escolas, aí começa a história dos superpoderes, aí começa a história de eu vi, tu não viste, eu ouvi, tu não ouviste, eu sei, tu não sabe, sabe? Aí começa todo um processo que eu diria que é egóico. Tá? Por que é egóico? Por que eu me refiro que é egóico? Porque cada alma tem uma fome e uma sede específicas. Tá? Apenas isso. Então, os largos traços em que tentei compartilhar com vocês aqui
foi para dizer o seguinte, que como é um trabalho terapêutico, né, o paciente, o terapeuta e o remédio são sempre a mesma pessoa. Né? Então, eu sou ao mesmo tempo o terapeuta, a terapia e o remédio de mim mesmo. Né? Porque já que é o trabalho de eu sou o que sou, já que é um trabalho de me tornar co-criador e fazer com que predomine a divindade em mim, tá? Predominar a divindade em mim significa que eu devo buscar dentro de mim o processo. Tá? Então, por isso que falei que é um processo de peregrinação interior. Tá? Agora, tal como o Halevi coloca, as imagens, né, sobretudo, são imagens profundamente artísticas, né? Porque a arte ela tem esse dom maravilhoso que ela aciona o teu inconsciente, porque essa peregrinação é para abrir o inconsciente, é para abrir, porque é, é, o consciente aí não serve para muita coisa, né? Porque o consciente ele é só a manifestação visível, o consciente ele é só a manifestação visível. A grande conversa é tu saber por que tu está agindo assim, porque a manifestação visível é o automatismo, é o piloto automático. Então, a peregrinação interior é tu mergulhar, digamos assim, é tu mergulhar dentro de ti, nas camadas interiores, né? O Jung vai dizer nas tuas sombras. Obviamente que inconsciente e sombra, por Jung, não são sinônimos. Né? O inconsciente não é formado só de sombra, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que a Cabala chama de mundos superiores, tá entendendo? Mundos superiores, né? Digamos, o Jung chamada são camadas da tua alma, tá? Camadas da tua alma, para te poder entender. Né? Mas isso é necessário um trabalho de unificação, né? Por isso que a Cabala é um trabalho terapêutico. Então, tu nunca vai fazer um trabalho cabalístico se tu continuar a culpar a tua esposa, o teu namorado, o teu presidente, o dólar, e o capitalismo, e a seca. A Cabala não trabalha com isso. Não trabalha com isso. A Cabala é um trabalho de cura interna. Cura interna. Né? Mas eu queria ouvir vocês. Eu queria ouvir vocês. Né? Começando por ti, Dinda. O que tu achou disso que eu falei? Ai, cara, você se me coloca em cada sinuca. Muito complicado falar sobre isso. Olha, eu gostei muito, eu vou falar o que eu senti, tá? Eu já tinha participado de patchwork, então eu já conhecia mais ou menos a dinâmica, né? Então, assim, eu gostei bastante dos símbolos, porque foram símbolos bem diferentes, assim, do que eu já tinha visto, né? E vou até pesquisar, vou rever o vídeo com certeza. E tô até a fim de gravar para mim mesma essa meditação que você guiou, porque eu achei fantástica, sabe? E concordo com você, que assim, o trabalho não só de cabala, mas eu acho que todo o trabalho de autoconhecimento, de autoconhecimento que se faz através de todo o conhecimento que a gente adquire no esoterismo, no ocultismo e etc., ele perpassa por essa questão do voltar-se para si mesmo. Porque a gente é um manancial, assim, interno muito grande de sabedoria. Tudo que a gente precisa está dentro da gente, né? E a gente... Eu acho que o caminho de volta é exatamente esse, é você se lembrar disso. Isso é um processo, né? Isso não é busca pelo poder, não é busca por conseguir ser rico,
Não é nada disso. É algo assim muito maior. Agora também eu tenho muito medo quando eu falo essas coisas assim do algo muito maior, do algo evoluído. Ainda hoje eu estava conversando com um irmão meu sobre isso, dessa palavra evolução, dessa palavra desenvolvimento. Eu tenho muito medo dessas palavras. Por quê? Explico. Toda vez que você define alguma coisa, existe sempre um contrário. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque de não ficar assim, olhando à volta e falar, bom, fulano não é tão evoluído, fulano não está tão desenvolvido. Eu acho que só o movimento de repente, a gente faz isso, estou me colocando nisso também, a gente faz isso o tempo todo, né? A gente não conhece as pessoas, a gente não conhece nem assim mesmo, né? Não sabe o que cada um viveu, então assim, a gente tem que ter muito cuidado e não entrar tentar não entrar nessas armadilhas do ego, da gente achar que tá ficando muito evoluído, que tá ficando muito bom, sabe? É isso, eu acho que isso é um processo de autoconhecimento, onde você vai descobrir o seu lugar. Porque você é um tijolinho, né? Nós somos um tijolinho. E olha, se faltar esse tijolo, vai fazer uma falta danada. Sim, mas tu tá Desculpa aí, falei corretíssimo. Não, demais. não, 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 tu tá corretíssimo, ainda. Porque assim, na Cabala, sabe, você assim, não tem esse negócio de dizer assim, a Cabala não é um elevador que tu pega assim, é que quem está no Keter está mais avançado que quem está em Malkuth. Não é isso, tá entendendo? Mesmo porque nós estamos, a árvore da vida somos nós temos todos os caminhos, todas as sefirós. Tá entendendo? No entanto, é um trabalho de conhecimento interior que vai saber, no momento, à medida que eu começo a trabalhar a Cabala, à medida que eu começo a trabalhar, a entender o simbolismo dos caminhos, das sefirós, eu vou começar a compreender, por exemplo, quando é que o meu Gevurah está desequilibrado. Quando é que o meu Netzah está desequilibrado. Quando é que o meu Rod está desequilibrado? Quando é que eu vou estar lunático? Né? Então, eu vou começar esse trabalho. Tá entendendo? E aí, quando eu começo esse trabalho, eu paro de ficar comparando. De, nossa, mas o fulano é tão equilibrado. Quem falou que ele é equilibrado? Quem te garante que não é a persona dele que é assim? Quem te garante que não é uma imagem que ele cria para esconder algo que ele não quer que ninguém veja? Quem garante? Não é? Então, isso que você falou tem uma pertinência muito grande, porque a Cabala é um trabalho silencioso. Por isso que é desinteressado. Ele não é um trabalho para dizer, nossa, mas a Adria é mais evoluída que o Mike é mais evoluído que o Gilberto, que é mais evoluído. Não é para isso. Não é para isso. Agora, quando o sistema cabalístico é jogado nas escolas e pega essas sefirose e muitas vezes transforma em graus, em títulos nobiliários, aí começa a confusão. Aí começa a confusão. Dizer, aí sim, ainda entra esse negócio de, nossa, mas o fulano de tal já é, já é, Tu tá falando dos mestres do templo, né? tu tá entendendo? Aí complica o negócio, tá? Aí complica o Mas negócio. isso é a coisa do ser humano, né, querido? É a coisa do ser humano. A gente é Sim, assim, né? Ah, sim, porque eu sim. tenho tantas faculdades, eu sou doutor não sei dos quê, mestrado não sei das quantas, e não sei o que lá, não sei o que lá. Vai tudo morrer do mesmo jeito. Sim, exatamente, exatamente. É por isso que a Cabala é desinteressada. Né? Porque não se trata é um trabalho de dissolução e não de fossilização. Desculpa se eu falar demais, hoje eu tô faladeira pra caramba, mas eu achei tão Né? interessante. Foi essa semana mesmo, que não sei quem falou, você tá falando isso, essa mania que você tem de ficar levando tudo pro lado espiritual. Aí, não interessa.
eu posso ser espiritual e ser rico e vou ter um monte de coisa, pelo menos eu vivi a vida, então, não quero nem saber. Falei, você tá, tudo bem, você viveu a vida, não quero nem saber, mas tu vai morrer igual a mim, a mesma coisa. Ou seja, tu vai, tudo bem, beleza. Alguém quer se manifestar mais? O que acharam dessa conversa? O que eu falei hoje não é para ninguém se sentir obrigado a fazer o seu password, mas é para dizer assim, por onde que passa, se desejarem fazer. Né? Pode falar, Adria. Queria só falar aqui com a Verônica. Verônica, nesse momento, a gente tem que olhar bem para o que Sócrates diz, né? Só sei que nada sei, porque quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Falou tudo. Sim. Sabe nada. E aí eu te digo, a gente estuda. Isso é uma reflexão que eu fiz outro dia também. Eu falei, caramba, a gente estuda pra caramba, a gente se informa pra caramba, para no final alguém virar pra gente, porque a impressão que eu tenho é falar assim, ó, joga isso tudo fora, que isso tudo aí não vai prestar pra nada pra você. Eu acho incrível que quanto mais a gente vai adentrando, mais coisa tem, e é uma infinidade de coisas para aprender. Nunca acaba. É um trabalho, né? Um trabalho, eu acho que a preocupação toda não é quanto falta, a preocupação toda é caminhar tranquilo e, sobretudo, sem gula espiritual. Né? Sem a gula espiritual. Ficar muito tranquilo que não tem um pensamento de caiba todo o pensamento. A gente nunca vai ler tudo que está escrito, mesmo porque a gente não precisa ler tudo que está escrito, a gente precisa fazer a nossa peregrinação, a nossa jornada. A gente precisa fazer. Isso aí é um fato. Então, todos nós temos um peregrino dentro de nós, por isso que o nome que eu trouxe essa meditação, que é o caminho do peregrino, que todos nós somos, e que precisamos retornar, né? Precisamos retornar para a nossa Jerusalém celestial, que a Jerusalém celestial nada mais é do que o templo interior nosso, que é esse nosso templo interior. Né? Eu acho que é isso. João, deixa eu te Oi. fazer uma pergunta particular. Atrapalhei alguém? Alguém quer falar alguma coisa? Não, pode falar. Eu quero falar. Você acredita em reencarnação? Se eu acredito em reencarnação, eu não sei se a palavra é reencarnação, no que eu acredito, mas eu acredito em peregrinação da alma. Entendi. Eu tenho minhas dúvidas sobre reencarnação. Eu tenho uma outra concepção assim meio louca dessa história. Para mim, eu acho que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Mas, enfim, de qualquer forma, se existe, é até um consolo legal, porque eu fico pensando assim, legal, eu tô errando um monte pra caramba, de repente na próxima eu venho melhorzinho. Não, tem escolas, por exemplo, muitas escolas monistas, né? Monistas, então, elas acreditam que a alma, ela faz a peregrinação dela, né? A peregrinação dela, né? E chega um momento em que essa peregrinação dela se completa, né? Então, mas para fazer são muitas vidas para fazer essa peregrinação. Isso são muitos monistas acreditam nisso, né? Tem outros que não acreditam dessa maneira. Então, por exemplo, acreditam que numa vida é possível o processo de iluminação numa vida. Pá, né? Então, esse é um grande... Não vou dizer quem está com razão, quem não está, mas eu digo assim que são experiências de alma diferentes. Né? Mas isso dá uma outra conversa. Mas você queria falar, Gilberto? Pode falar. Eu quero primeiro pedir desculpa, eu não consegui chegar na hora, eu estava numa reunião. Começou a gravar desde o início? Falei, não. É a primeira pergunta que eu quero fazer. Foi desde o início, graças a Deus que eu posso ver depois, né? Assim, na psicanálise, a gente consegue ver esse processo de evolução. Quando você fala, e o psicanalista começa a te ajudar a compreender esse processo, o que você sonhou, ainda para mim na Cabala, como que esse autoconhecimento acontece, como que isso se manifesta. Eu ainda não consegui entender essa história de eu, fazendo esse trabalho da Cabala, consigo encontrar-me comigo mesmo, conhecer a mim mesmo, a partir de como? Porque
Porque na psicanálise você é claro, também, por exemplo, na psicologia, de uma forma geral, também, por exemplo, na constelação familiar, você vê claramente esse processo, as energias que rolam. Mas na Cabala, como é esse processo de autoconhecimento? Eu não consegui ainda entender. Obrigado. Tu já assististe todos os vídeos desde o primeiro? Assisti tudo. Então assiste de novo. Né? Assiste de novo, é lento o processo. Só para te antecipar, eu poderia dizer o seguinte, que a psicanálise nasceu da Cabala. Tá? Um dos grandes psicanalistas, que é Jung, ele vai mergulhar no simbolismo, ele vai mergulhar na gnose, vai mergulhar na história das religiões, é de lá que ele vai tirar a psicanálise dele, e olha que Jung era secretário do Freud. Ele vai romper com o Freud, né? Vai romper. É lento o processo, Gilberto, não dá para a gente... São experiências de alma, né? São experiências espirituais. Né? Então, a gente consegue explicar o que é andar? Alguém consegue explicar o que é andar? Todo mundo já sofreu aquela angústia de ensinar para o outro como andar de bicicleta. Não é isso? Porque bicicleta ela é feita para cair. Né? Para não cair, o ser humano tem que se equilibrar. Né? É difícil se equilibrar. Né? Porque para andar você tem que se equilibrar. Mas ninguém desaprende a andar. Porque o ato de andar e andar se tornam uma só coisa. É a mesma história da Cabala. Você me pergunta, como é que eu acesso esses mundos interiores? Procurando acessar. Como? De acordo com a fome e sede da tua alma. A partir do quê? A partir do grifo do hieróglifo da árvore da vida. Reconhecendo as sefirós, começando a observar o que elas representam, começando a observar os padrões, os movimentos, aí você vai criando o teu processo. Não tem receita. Não tem, é conhecimento interior, não tem receita. Né? É dessa maneira que eu coloco. Tá? Mas a gente vai... Esse conhecimento interior é a partir da meditação que você tem acesso a ele, é isso? Você vai fazer essas meditações como foi feito agora e você vai acessando esse... É a partir da vida. A Cabala ela te convida a um modo de vida. A um modo de vida. Né? Por isso que geralmente os cabalistas são seres santos. Porque são seres que se curaram. É um modo de vida. Agora, há um momento na tua vida em que tu sente necessidade, não porque tu queira algo, né? Então, da mesma maneira que tu sente necessidade de dormir, sabe, de fazer alguma coisa, tu vai sentir necessidade de fazer o trabalho de meditação. Né? Então, nesse processo de meditação, é um processo onde tu para o piloto automático e diz assim, agora eu vou conversar comigo mesmo. Ou seja, com o meu divino. Quando tu fala comigo mesmo, é com o meu divino. Só que para te encontrar o teu divino, tu tem que harmonizar com os 4 elementos, tirar a roupa do ego, tirar a roupa da razão, tirar a roupa da emoção e pular no teu abismo. Tá? Mas isso é um trabalho desinteressado. Isso por exemplo, na ADI, por exemplo, abordagem direta do inconsciente, por exemplo, que você tem aquele amigo interior, o teu mestre, não sei como, que cada tradição, que aí ele te ajuda, ele conhece o universo, e ele te apresenta esse universo, tem a ver com isso, esse mestre interior que está dentro de mim, que me apresenta o universo, apresenta as causas das minhas agonias, dos meus conflitos, é esse sentimento? É essa coisa, esse processo. Digamos que do ponto de vista teórico, sim. Mas a grande pergunta é o seguinte, a clareza de ser o mestre interior, né? A clareza do mestre interior. Então, nosso caminho todo é para encontrar o mestre interior, e às vezes a gente não encontra, né? Às vezes a gente encontra o outro lado.
Tá entendendo? Às vezes a gente conta o outro lado, né? Então, às vezes a gente não está servindo o mestre interior, a gente está servindo o que a gente queria fazer, né? Porque geralmente o mestre interior ele vai dizer para te fazer o que é preciso fazer. E geralmente o que é preciso fazer não é o que tu gosta de fazer, não é o que tu quer fazer, não é o que tu sente vontade de fazer. Né? Geralmente funciona assim. Mas a gente vai continuar nos próximos 12 encontros, vai continuar esse tema. Tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Espero que a gente vai dar continuidade, né? E é um trabalho lento, Então, aqui a gente só está arando a terra para depois jogar a semente, né? Ninguém está colhendo nada ainda, tá? Ninguém está colhendo nada, tá? Então, eu vou agora, espero que vocês, se alguém quer se manifestar, alguém quer fazer mais alguma colocação, Irmão, não, eu quero falar um pouquinho. pode falar. Com referência à meditação que foi feita, né? Assim, foi uma experiência agora muito, muito gratificante e assim muito reveladora para mim, né? No primeiro momento no decorrer da meditação, ficou aquele sentimento em mim de conhecimento, né? De conhecimento. E à medida que foi passando, né? Aquilo foi se aprofundando cada vez mais. Aquelas revelações, aquelas coisas, e eu tentando me colocar apenas num estado receptivo, né? Sem julgamento, sem nada, todo o tempo. Só que o mais interessante foi no retorno, no caminho do peregrino, no retorno, que as coisas começaram a fazer mais sentido para mim nessa hora, até o momento que eu chego na minha casa. Nesse retorno, quando chega principalmente na estrada, já tem movimentação, gente, todo esse barulho, eu já me sinto diferente. Diferente do ponto de vista assim que eu não estou mais naquele modo tipo, eu acordo, escovo meus dentes, tomo meu café, saio, faço as minhas coisas, volto e tudo acontece sempre da mesma coisa e eu não estou percebendo as coisas que eu faço e por que eu faço, né? E não percebo nada daquilo como, deixa eu ver, com as minhas atitudes, não percebendo as minhas atitudes, né? Então, quando eu retorno, eu já retorno ciente, não sei se eu posso dizer consciente, mas eu posso dizer assim, perceptível a todas as coisas que giram em torno de mim, né? Daquelas coisas que eu falo, que eu faço, do que eu pretendo fazer, das minhas atitudes comigo mesmo. Entendeu? Então, o retorno do peregrino foi a parte assim, mais interessante, que fez muito sentido para mim. Tá, meu irmão? Muito obrigado. Que bom, então, que bom que fez sentido. Então, nos próximos, a gente vai continuar. Eu vou fazer outras meditações também, tá? Que a ideia é um pouco essa, fazer mais meditações. Eu comento alguns elementos para vocês, uma possibilidade de sentirem vontade de fazer, terem para saberem mais ou menos por onde é que passa, né? O segredo é fazer o trabalho desinteressado, tá? Desinteressado, né? Esse é o fundamental, né? O trabalho desinteressado. Muito bem. Vou parar a gravação agora para a gente fechar o trabalho.